pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Josi e hoje eu estou recebendo a professora Luzimar. Olá, professora Luzimar, tudo bem? Olá, tudo bom? Tudo bom. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Conte a sua história. Quem é a professora Luzimar? A professora Luzimar é uma professora simples, né? É uma professora que trabalha na rede de educação já há 20 anos, né? E o interessante foi que na minha infância, eu nasci em São Paulo, e como toda criança, né, lá nos anos 70, nos anos 75, mais ou menos, 76, quando eu me percebi que eu tinha que entrar na escola, né, e fazer algumas amizades, como toda criança, a gente é muito peralta, né? Então eu brincava bastante, tinha um quintal muito grande na época, né, com bastante árvore. Era eu na época e junto com a minha irmã. E a gente subia nas árvores, né, comia frutas, né, corria pelo quintal, tinha cachorro, tinha galinha. E no dado momento, aos 8 anos de idade, infelizmente, houve a separação dos meus pais, né? Isso abalou muito minha vida e no decorrer do tempo, por algumas coisas, algumas frustrações que eu tive já depois até mesmo de casada, e depois de também 2 separações após o primeiro casamento, depois teve o segundo casamento, aí eu fui perceber que lá na minha infância tinha dores, né, através dessa separação do meu pai junto à minha mãe, e eu fiquei meio perdida, né, e comecei, na época da infância, comecei a ir muito mal na escola. Naquele tempo ainda tinha um processo de reprovação, eu reprovei 3 vezes o primeiro ano, né? Tive também um problema sério de um acidente na escola, com uma porta. Aquele tempo, as crianças, elas, ao ir ao banheiro, né? Elas tinham aquela mania de ficar empurrando a porta e tal. E eu levei uma pancada na cabeça, a hora que eu ia levantando, uma vez que a gente estava no intervalo, né, que era o recreio na época, a hora que eu ia levantando do vaso do banheiro, acho que umas 5, 6 meninas empurraram uma outra, aí levei uma pancada na cabeça, e isso me afligiu muito, porque depois, uns 45 dias, eu comecei a ter convulsões, e na verdade era para eu ter sido uma criança assim, com um problema sério de aprendizagem, né? Através disso, eu tive que começar a tomar calmantes muito forte, e eu tinha saudade do meu pai, e eu sei que veio tudo junto. Enfim, sei que com 10 anos de idade eu ainda estava na 2ª série, né? E aí a minha mãe trabalhando para sustentar a gente, e no final das contas minha mãe se tornou o meu pai, porque ela saía pela manhã e chegava só à noite, e minha avó se tornou a minha mãe. E a minha avó foi fundamental no meu aprendizado, foi fundamental nas questões emocionais, né, para mim e para minha irmã. A minha irmã era um pouco mais assim, mais nervosa, mais irritada, eu já era mais calma, porque eu tinha um aconchego muito grande da minha avó. Então a minha avó, ela fez muita falta, né, assim, depois que ela faleceu. Enfim, com 16 anos, quando eu estava com 16 anos e a minha irmã estava com 15, nós se mudamos para um outro bairro, né, aqui próximo. Aí já não tinha mais as árvores, já não tinha mais aquelas brincadeiras, né, então a gente já ficou mais moça também, e nós voltamos a estudar. Porque conforme a gente mudou de bairro, nós ficamos mais ou menos uns 6 meses sem estudar, porque naquele tempo não tinha vaga, era bem isso que acontecia. E nós estávamos na 3ª série. E eu já estava com 12 anos mais ou menos, né? E aí a gente voltamos a estudar, tudo passou 11, 12, 13, 14, 15. Com 16 anos, eu estava na 6ª série. Olha só, porque passaram 3 anos, isso mesmo, 6ª série. A minha mãe, um dia ela levantou atrasada, né, para trabalhar, e ficou meio impressionada assim, com o atraso, e aí teve uma meningite. E discorreu com derrame. E nós ficamos muito, assim, tristes, porque a gente via que minha mãe saiu arrastada, assim, de casa para entrar no táxi naquela época. E, conclusão, minha mãe veio a falecer com 37 anos. Só que, nesse momento, a minha mãe já tinha tido o meu irmão, num relacionamento que ela teve, né? E meu irmão tinha 3 anos na época.
Nós ficamos com a minha avó, foi um abalo muito grande, né? Porque a gente não esperava isso, e aí a gente parou de estudar. A minha avó já estava muito de idade, ela falou que ela ia ficar, que eu ia ficar cuidando dela, né? Que ela ia até me dar um dinheirinho para ficar cuidando dela e tal. Não sei por que ela pensou assim, mas infelizmente minha mãe faleceu em 87, em setembro de 87, setembro, outubro, novembro. Em novembro a minha avó também vinha a falecer. Então veja só a situação que nós ficamos, né? E nós tivemos que ser acolhida pelos meus tios. Pasmem vocês, meus tios já tinham 4 filhos. Uma delas tinha a idade do meu irmão e tinha uma bebezinha de 6 meses. A mais velha, acho que, se eu não me engano, tinha 10 anos. O segundo tinha, acho que, 8 anos. Uma de 3 anos e outra de 6 anos. E nós duas, adolescentes. Foi muito difícil para nós todos, né? E aí eu fui trabalhar, larguei os estudos, porque naquela época ainda não tinha supletivo. E também, se a gente fosse, tinha a escola à noite, só que não tinha aquela facilidade de você entrar na segunda aula. Então, realmente a gente parou de estudar. Tanto eu quanto a minha irmã. Eu no 6º ano, eu na 6ª série, né? Naquela época era a 6ª série, e minha irmã na 7ª série. Eu sou a mais velha do que a minha irmã, mas a minha irmã tinha avançado 1 ano a mais do que eu. Enfim, com 22 anos eu casei. E aí a gente começa a perceber, né, o que ocorreu na nossa infância, né, a influência que teve nas emoções, né. E como eu tinha perdido meu pai, praticamente, porque eu achava, no meu intelecto, né, eu achava que meu pai tinha abandonado a gente. Depois, aos 16 anos, minha mãe também abandonou. E logo em seguida, minha avó. Então, eu fiquei uma pessoa, assim, totalmente agarrada com o esposo, porque eu tinha certeza que ele ia ser meu provedor. E eu não podia perder ele de jeito nenhum. Conclusão, o casamento também acabou. Por quê? Depois de 14 anos. Por quê? Porque eu só tinha confiança nele, todas as minhas angústias e tristeza eram voltadas para ele. Por quê? Porque eu me confortava nele. Ele era meu pai, minha mãe, minha avó, enfim, coisa que eu não tive na infância. E acabou sufocando o casamento, né? Houve traições por parte dele e tal. E nós sempre fomos criadas dentro da igreja. Então, assim, a gente casou, assim, digamos, né, direitinho, né? Nós casamos direitinho e tal, né? Sem muita pressa. Mas o relacionamento, infelizmente, não deu certo. Antes de terminar o casamento, uns 3 anos antes, mais ou menos, e ele já tinha declarado que ele casou comigo, mas é que ele não gostava de mim, porque eu sufocava, né? Então ele não conseguia ver muito amor, assim. Eu não era eu, né? Eu era ele, né? Praticamente, né? Eu cuidava muito dele e tal. Eu acho que ele me via mais como uma irmã, como uma mãe, como uma amiga, do que uma esposa. A minha tia, essa que cuidou da gente, né? Na época que a minha família já sabia que ele gritava aos 7 ventos, né? Que ele não me amava muito mais, né? Que não era que nem de princípio, que mais cedo ou mais tarde aquele relacionamento ia acabar. Aí minha tia falou assim: olha, você vai estudar, vai voltar a estudar. Agora você pode voltar a estudar. E eu fui. Ela foi comigo até a porta da escola, numa escola onde tinha magistério. Engraçado isso, né? E um pouquinho antes de ir para fazer o magistério, o ex-esposo falou assim para mim: por que você não volta a estudar? Acho que você deveria de voltar a estudar. E tirou uma gozaçãozinha, né? E foi bem nesse momento que ele falou que surgiu o supletivo à noite. E passou umas amigas vizinhas lá falando se eu queria também ir com elas. Eu acabei indo, né? Porque ele já tinha falado que eu tinha que estudar. Ele não colocou muita fé, mas depois que ele viu que eu fui mesmo, ele ficou meio querendo ficar um pouquinho enciumado, querendo brigar um pouquinho. E eu fui fazer a 6ª série. Eu fiz a 6ª, 7ª e 8ª à noite no supletivo, né? E aí depois não parei mais. Aí a minha tia falou assim: você não pode parar. Você não pode parar porque você não sabe se esse casamento vai continuar. Então você tem que terminar os seus estudos. E ela foi comigo até a porta da escola. E numa escola ali no Meireles, ali no Santana, do Imirim. E eu comecei a fazer ali o magistério, gostei muito.
No outro ano, o governo do estado de São Paulo já estava retirando essa modalidade das escolas, algumas escolas só que continuavam com o magistério, e eu fui cair lá no Alarico Silveira, na Barra Funda. Então eu fiz um ano no Meireles e os 3 últimos anos eu fiz no Alarico. Eu me formei professora. Então eu já estava com outra cabeça, já estava um pouquinho mais, mas ainda tinha aquela frustração, né? Quando eu terminei o magistério, o casamento estava insustentável. E aí eu peguei e fui fazer faculdade, porque os meus professores incentivaram a gente a fazer faculdade. Sem condições nenhuma, fui fazer faculdade, fui fazer ali na Unicamp, Geografia. Aí fiz o 1º, o 2º e o 3º ano, e tudo isso com a força de Deus, porque eu não tinha condições de pagar a faculdade. No final, eu tinha ficado muito triste, estava no 3º ano já, com notas razoáveis. Tinha ficado muito triste porque eu não conseguia mais financiar ou parcelar a faculdade, porque eu fazia um ano e pagava outro, fazia um ano e pagava outro. E aí E naquele tempo o ex-marido dele ficou muito enciumado mesmo e queria terminar o casamento. E aí eu peguei e falei, e agora? Aí teve um momento que a faculdade não aceitou mais esses parcelamentos. E eu, como uma boa cristã que sou, fui, através da palavra de Deus, fui buscar Deus. Porque eu falei assim, Deus, tu me ajudou até agora. Agora eu vou ter que trancar essa faculdade porque eu não tenho dinheiro para pagar. E aí, pela palavra de Deus que a gente vê, né, eu tive essa mensagem de que ia surgir um projeto no governo que ia beneficiar não só eu, mas ia beneficiar outras pessoas, e que o propósito que Deus tinha na minha vida ia terminar, porque Ele me guardou na minha meninice, me guardou na minha juventude, e ia guardar até o final. E eu confiei naquela palavra. E nós fizemos o 7º semestre, fizemos o 7º semestre, no 8º semestre não aceitaram a matrícula, e aí eu, com essa fé que eu estava, voltei em agosto, mas tinha ciente que o meu nome não estava na lista, mas o meu nome estava na lista da sala de aula, do 7º semestre, 7º, 8º isso. E aí veio umas meninas conversar comigo, e aí, você já foi lá, já fez inscrição para bolsa? Eu falei, mas já fiz toda a inscrição para bolsa, né? E me chamaram, mais uma. Ela falou, não, mas essa é diferente. Eu falei, como que é diferente? Aí elas me falaram sobre a escola da família, do governo do Geraldo Alckmin na época, né? Tinha um ministro chamado Chalita, que apresentou esse projeto de abrir as escolas no sábado e domingo. E os estudantes se inscrevessem e iam ficar com 100% de bolsa. Aí eu dei glória a Deus, porque foi por Deus, né? Porque não existia esse projeto. E participei desse projeto e consegui concluir a minha faculdade de Geografia. E dou glória a Deus por isso, né? E aí, no 7º semestre, eu também prestei concurso público. E faziam 20 anos que não tinha concurso público na rede estadual. E eu não falei nada para ninguém na sala, nem para minha família. E estudei. Fui fazer o concurso público para Geografia como treineiro, né? Mas queria passar e passei. Então eu não poderia de jeito nenhum perder a bolsa, porque senão eu não ia assumir o cargo, né? E assim que eu me formei, graças a Deus, um ano para frente, aí eu peguei meu diploma em janeiro de 2006, e em novembro de 2006 eu já estava sendo convocada para assumir as aulas de Geografia no estado de São Paulo. Essa história é muito bonita e você foi perseverante, né? Porque se você não fosse perseverante, o que estaria fazendo hoje, será, né? Onde você estaria? E você perseverou, acreditou, buscou a Deus, né? Que é importante isso, e conseguiu vencer. É uma vencedora, você, pela sua história. Teve que parar de estudar para trabalhar na adolescência. E sua tia também foi um anjo também na sua vida, porque ela puxou você a voltar a estudar. Exatamente. Então, a sua história, ela é muito bonita e você foi perseverante e teve a sua tia que puxou você para estudar. Então, seja grata à sua tia também, grata a Deus e também a sua tia por ter colaborado com a sua educação. Agora, Luzimar,
Eu sei que você gosta de trabalhar com projetos, você já fez vários projetos, você pode citar os projetos que você já fez e você dá ênfase em um projeto que está relacionado à reciclagem. Quando eu entrei no governo do estado de São Paulo, né, eu fiquei um pouco apreensiva, porque quando a gente faz o concurso é uma coisa, quando você chega em sala de aula é outra, né? E aí tive que aprender muitas coisas, né? Eu mesma formalizar a minha didática, enfim, eu percebi que quando eu mexia com as crianças na interdisciplinaridade, com ciências, né, estudando geografia e ciências está muito ligadinho, história também está muito juntinho, então eu comecei a me identificar muito bem com essa temática, né, e relacionada a projetos, né, e os alunos entendiam melhor, e eu também conseguia, assim, deixar eles mais ligadinhos, né, e aí eu comecei a me interessar muito pela área do lixo, na verdade, né, propriamente dito, né. Tanto é que eu fui fazer pós, a primeira vez eu fui fazer pós em geoprocessamento e depois eu fui fazer educação ambiental. Essas duas pós foram no Senai. E eu, assim, me encantei, né? Porque eu já iniciava alguns projetinhos com os alunos, então foi muito legal, né? O geoprocessamento, porque a gente faz georreferência de imagens de satélites, né? Na área de queimadas, né? Visualizando também o desmatamento, né, e também as áreas de poluição de rios. E depois, mais 3 anos para frente, depois dessa pós, eu voltei novamente e fiz educação ambiental propriamente dita. Eu tive um projeto muito legal que eu fiz aqui no meu condomínio na época, que nós implantamos um coletor de óleo, né, mas na verdade foi um PCC que eu fiz na pós de educação ambiental, mexi com crianças também e com a população, com os adultos, né? Mas as crianças se envolveram mais, foi muito bacana. E só que assim, a implantação da coleta de óleo, né? Ela é mais uma gestão, né, uma gestão ambiental. A educação ambiental, ela visa mexer com a cabeça digamos assim, das pessoas. Né, o comportamento das pessoas em relação àquele óleo, por exemplo. Né? Você implantar uma coleta de óleo num condomínio é uma gestão, porque o seu síndico pode fazer, qualquer morador pode fazer. Agora, você inculcar na cabeça dos moradores que é preciso eles separar um local, né, uma garrafa PET dentro da sua casa para coletar o óleo e não deixar aí a pia, por exemplo, né? Porque a gente tinha tido até um caso realmente de um entupimento muito grande nesse condomínio que nós pagamos na época, acho que foi 16 mil só para desentupir. Logo no começo que a gente veio morar aqui. Então, e tinha essa necessidade, né, de ter uma cautela, né, com todos os produtos, né, principalmente o óleo. E aí acabou que eu apresentei esse projeto do TCC na minha faculdade e algumas alunas, algumas amigas também se interessaram e a gente fez montamos uma equipe e fizemos, a princípio era somente para escrever e a professora, a coordenadora do curso, ela ler, né, e passar para o professor que estava de projetos, né, que estava mentorando a gente. E só isso, ela gostou muito e tal, mas eu já comecei a implantar nessa coleta. E aí, e com isso eu também trouxe um profissional que ele é muito conhecido em Guarulhos, né? Eu esqueci o nome dele agora. E ele veio dar uma aula de reciclagem para os pais, porque para as crianças que a gente fez, nós mexemos só com reciclagem mesmo de produtos secos, né? Vasilhames, né, de plástico, vidros, copos, papelão. E a gente terminou com uma combinância, digamos assim, com plantios de girassol, porque a gente estava falando do óleo, né? Então a gente separamos por grupos de crianças, né? E a gente fez um quadro muito bonito sobre os rios, com papel celofane, né? Dentro do salão de festa.
as crianças mesmo começaram a desenhar e recortar peixinhos com caixa de sabão em pó para fazer o peixinho nos rios, outros já colocavam lá, né? Com um quadro, praticamente assim, bem organizadinho dentro do salão de festa. E ali também ia ser feito, uma hora mais tarde, esse ajuntamento com os condôminos, né? Para assistir a aula, né, de reciclagem, digamos assim, com esse rapaz que eu não lembro o nome dele. Ele veio de Guarulhos para cá. E depois a gente faria também o processo de contabilizar quantos lixos iam para cada região, né? E a durabilidade de cada recipiente, ou seja, de cada produto vazio, de cada embalagem, né? O papel. Surgiu também aí um pneu, né? Quantos anos que eles duram no planeta. E as crianças amaram, né? Veio uma professora também, que fazia parte do nosso grupo, que ela é alfabetizadora e ela é contadora de história. Então ela organizou também, junto àquele quadro bonito dos rios, né? Com pau de chuva, para chamar a atenção das crianças, né? E contou uma história muito legal, cantou música. Depois dessa parte, as crianças já foram fazer uns desenhos bonitinhos, que eu já tinha feito a impressão. Então, aí foi muito bacana, né? Na escola onde eu trabalho, até hoje, a gente tem um projeto chamado Embatucadores, né? Que são alunos que são vulneráveis depois da aula, né? Esse projeto já tem mais ou menos uns 20 anos, porque já tem 20 anos que eu estou na rede pública. Olha só que maravilha. E com o professor Rafael de Arte, né, Rafael Rip de Arte, ele conseguiu, né, montar um projeto dentro da escola, onde os alunos pela manhã, quando saem às 11 horas da manhã, ou ao meio-dia, almoçam na escola e ficam nesse projeto. Esse projeto é um projeto de música, que é tirado de tambor, de cano de água, de batida de tampa de panela, tudo que é envolvido com material de sucata. E eles fazem uma música maravilhosa, né? Batem também, fazem a sincronia com os pés, com o corpo, com a boca, com as mãos. E depois de toda essa apresentação que teve com as crianças e com os pais, eu convidei esses meus alunos, né, que são dos embatucadores, para finalizar, no caso, essa apresentação, né, ou esse projeto, digamos assim. Foi muito bacana. Para mim, o cerne foi essa movimentação, com as crianças, com a contadora de história, com o plantio dos girassóis, com os desenhos das crianças, né? E o entendimento de cada uma delas. E para o condomínio, porque sempre tem que ter alguma coisa que rentabilize, né? Para o condomínio foi interessante a implantação dos 2 galões de óleo, porque a gente fez uma parceria com o pessoal lá de Diadema, e esse senhor que veio fazer a palestra também trabalhava nessa registradora que chama Lírio. Nós conseguimos a parceria. A parceria é a seguinte: a cada 2 galões de 50 litros cheio, você liga para a registradora, ela vem buscar e ela deixa 20 litros de desinfetante, cândida, rodo, vassouras, saco de lixo no condomínio. Ela coleta o seu óleo, tira o seu óleo e deixa isso no condomínio. Então, assim, aí o síndico abraçou, assim, né? Abraçou mesmo o projeto, porque era rentável para o condomínio, né? Agora, a parte de educação ambiental, como eu te falei, foi mexer mesmo com as crianças, né? E com a cabeça das criançadas, né? Foi bem legal, foi muito legal. E a gente ainda presenteou as crianças e as famílias que estavam participando do projeto com uma caixa sabe caixa de fruta? As caixas pequenas de frutas assim, aí as crianças uma semana antes eu tinha convidado elas para pintar as caixas, né? Eu não tenho mais nenhuma aqui. Pintar as caixas direitinho e deixar uma garrafa PET dentro. Escrever um número na hora dos condôminos que estavam ali, por exemplo, a casa 114, né, a casa 115 e tal. Aí, no final, eles recebiam essa caixinha. Para quê? Essa caixinha era para coletar o óleo deles, né, de casa, coletar, e para não pingar no chão, a garrafa PET ficava em cima dentro dessa caixinha. Ficou muito bonitinho.
E foi bacana. Então, assim, acho que o processo de reciclagem foi um dos melhores que eu fiz, né? Envolvendo também os meus alunos, mas mais o condomínio onde eu moro. E na escola, teve algum outro? Sim. Entre outros também, na escola, foi muito bacana, né? Foi um projeto também estritamente de reciclagem, né? Consegui uma mãe parceira. Essa mãe, ela é recicladora, né? No quintal da casa dela, ela tem uma recicladora, né? Então ela sai todo dia pela manhã, catando, né? Os vasilhames, né? E em casa ela separa, ela e o esposo dela e o filho dela, que era meu aluno na época, né? E ela foi pronta. Eu falei para ela que eu gostaria que ela expusesse, né? Fizesse uma exposição, né, com os alunos, se ela permitia a gente de levar os alunos na casa dela para conhecer o espaço, né? E começou, primeiro foi assim, né? Eu lancei isso na lousa, né? Falei, a gente vai falar sobre reciclagem, tudo aí. O aluno, que eu não lembro o nome dele, porque isso já faz uns 8 anos, ele falou, minha mãe trabalha com reciclagem. Beleza. Aí entrei em contato com ela e nós marcamos um dia, eu levei 20 alunos, né? Que é diferente da escola, mais ou menos. E ali já passamos por um riacho que tinha ali, um córrego, então eu já fiz toda aquela comparação, né? De lixo, rio, floresta. E a gente teve uma aula de mais ou menos uns 30 minutos com a mãe dele. Foi uma aula maravilhosa, porque ela explica produto por produto, onde vai, de onde vem, tal. Depois que a gente fez esse trabalho em loco, né, com os alunos, a gente volta para a sala e começa a fazer pesquisas, né? E a gente vai pesquisando, depois tem a oralidade dos alunos, porque eles vão lá na frente expor, né, sobre cada produto e tal. O projeto é a parte da aula de geografia, porque assim, eu tinha que ministrar a aula, não poderia deixar aluno fora da sala e tinha que dar continuidade no projeto. Então, assim, a gente se desdobra, né? E os alunos, eles amam, porque quando você fala de projeto e eles gostam, não dá para você voltar mais para cá. Não adianta, eles vão empurrando. E empurraram tanto que surgiu até como se fosse uma escrita dos alunos, né? Tudo que eles tinham feito, ouvido e também fotografado. E eu passei para a direção. E a direção falou assim, existe uma companhia, a companhia de lixo chamada Loga, aqui em São Paulo, que ela recolhe todos os lixos, né? É caminhão de lixo, na verdade, né? Essa empresa Loga, ela recolhe e ela quer fazer uma parceria com alguma escola. Você não quer aproveitar e fazer? Eu falei, beleza, vamos fazer. E aí a gente consegui linkar a escola também com essa instituição, digamos assim, com a Loga, né? E os alunos, então, eles começaram a entender que todo o lixo que eles descartam vai para algum lugar. E também o processo de separação, porque se a gente separar o seco do molhado, porque na minha concepção, até onde eu aprendi, na pós, não existe assim, repartição para papel, para vidro, para lata e para plástico. Não existe isso. Isso foi uma invenção que houve, né? Não sei se é para fins lucrativos, não vem ao caso agora. O certo é você separar o seco do molhado. Ponto. Se você colocar a sua lata, a sua latinha de tomate, o seu vidro, o frasco de óleo, o saquinho de açúcar, o saquinho de papel, tudo junto é o seco. O molhado seriam as cascas, né? Casca de ovo, casca de frutas, né? Lixo do banheiro, essas coisas seriam separadas, né? É o seco do molhado. Então isso eu aprendi, eu achei bem bacana. E eu passei isso para os alunos. Então, quando a gente começou a fotografar o lixo das pessoas nas casas, aí eles traziam as fotos da casa deles, era tudo misturado. E aí eles começaram a perceber que a lata vale tanto, porque a mãe do Fabinho, lembrei o nome do menininho, a mãe do Fabinho, ela fala, a lata vale X, esse plástico aqui vale Y, o papelão vale, né? Então eles começaram a ver que seria importante eles na casa fazer essa seleção. Eles talvez não iam ganhar nada, mas entregando na mão do catador, o catador ia ganhar.
entendeu? Então, assim, não importa fazer a seleção, mas sim juntar tudo como seco. E uma olhada a gente ia fazer como se fosse um adubo, né, para a escola. E nós colocamos isso no papel, foi feito tudo no portfólio, bem bacana, e a gente partiu para a Loga, e nós fomos fazer, eu fui no ano fazer 3 visitas na Loga. E lá você vê o caminhão que passa na sua rua, vai lá para, como é que chama aquela avenida? Acho que é Pinheiros. Eu não lembro se é Pinheiros, mais ou menos. Chega naquele lugar de desova, né? E as crianças veem, né, os caminhões chegando e colocando naquela cova, né, aqueles montantes de lixo que sai da porta da casa deles, né? E fala, nossa, professor, se a gente conseguisse fazer com que as pessoas prestassem atenção quanto vale cada produto, cada embalagem e tal, não teria tanto lixo assim, realmente não teria. E para onde vai? Depois tem os caminhões, depois que achata todo aquele material, que já vem amassado do carro do lixeiro, lá eles amassam mais ainda, a gente viu onde sai aquele chorume, que é o líquido do lixo, né? E depois vai para o aterro sanitário, que já está esgotado. Não está existindo mais aterro sanitário na cidade de São Paulo, eles estão alugando terreno em Carapicuíba, o que é um crime, né? A gente não concluiu esse projeto indo no aterro. Eu não consegui levar eles no aterro, porque uma que é longe da escola e tal. Mas a gente chegou a ir até a Loga. E por essa participação toda, eu e os meus alunos, nós ganhamos uma viagem bem bacana para Águas de Lindóia. E aí nós dormimos lá, acho que uma noite, né? Fomos lá no sábado, voltamos no domingo. E para os meninos foi maravilhoso, porque nós fomos tratados como reis ali, né? Qual que era o objetivo? O objetivo era realmente levar essa ideia para outras escolas agrupadas ali, fazer um portfólio maior e se apresentar, né? E aí valeu só da gente ter ganhado esse, digamos assim, como se fosse um concurso, né? E viajar com os meninos, né? E eu creio que o projeto, então, ele concluiu na escola através da Loga, né? Aí no outro ano eu tive que sair da escola, eu pedi uma remoção, me arrependi de ter pedido remoção, mas eu voltei. Esse ano eu voltei novamente para lá. E a ideia era, não tem aquele caçamba, porque o prefeito, na época que eu estava lá, na escola, com esse projeto, ele lançou aquelas caçambas grandonas, verdes, eu não sei se você já reparou. É uma caçamba que parece uma sacola gigante, que está lá separados. Plástico, papel, tudo assim. Eu queria uma daquela na escola, entendeu? Mas os alunos sabiam que não importava tanto ser a separação, né, de papelão e tal, mas ele sabia da importância do seco. E aí eu queria instaurar uma daquelas na escola, para de uma vez por semana ou 2 vezes por semana a empresa vir e recolher esse lixo da escola, o lixo seco. Era essa. Eu só não concluí nessa instalação, mas o objetivo de fazer as avaliações dos alunos, né, e até ganhar o concurso foi concluído, né, foi alcançado. Muito legal. Certo. O que te motiva a trabalhar com projetos? Então, é que nem eu falei, né, a facilidade, né, que você tem de alcançar realmente a compreensão do seu aluno sobre determinado tema, né? Porque assim, ele não consegue identificar o que é geografia, o que é ciência, o que é história. Mas ele consegue perpassar e transitar nas 3 disciplinas facilmente. Fácil. Aí eu, como professora, eu vou avaliar o meu aluno com uma prova, né? A gente ainda usa a prova. Então, quando você vai fazer a menção, você vê que ele aprendeu muito mais mexendo, articulando, se expondo, né? Ouvindo, indo nas palestras, do que você pegar um livro didático, não desmerecendo um livro didático, não desmerecendo a apostila, mas fica uma coisa muito assim, tipo como se fosse uma decoreba, sabe? E aí quando você dá a avaliação, porque todo projeto no final tem que ter uma avaliação, né? E é legal que seja escrita. Eles falam assim, mas isso aqui não, isso aqui é... Tá. Não, essa parte é assim, o seco é assim, entendeu? Fica muito legal porque assim, eles primeiro
foram na prática. Depois fica super fácil deles transcrever aquilo, né? É bem bacana. Né? Então, o que motivou mesmo é isso, é você ter a facilidade para trabalhar com os alunos, a compreensão deles, né? E você vê eles desenvolvendo passo a passo, né? Então, eu não desisto de projeto por conta disso, né? É bem bacana. Agora eu vou fazer um projeto com os meninos da Bacia Hidrográfica. É um termo muito complicado, mas eles já estão visualizando assim, com o olhinho bem brilhando, e eu quero fazer junto com a professora de ciências, mas eu já dei a introdução para eles. E fica muito mais fácil, né? Qual a relevância social desse projeto de reciclagem? Olha, é uma dimensão enorme. Porque, primeiro, né? Se a gente for pautar por o aterro sanitário, que é de ordem municipal, de esfera municipal, né? E não deixa de ser social, porque uma vez você destinando uma área enorme, né, para enterrar lixo, né, você já deixa de construir moradias, digamos assim, populares. Tá entendendo? Isso eu estou falando de sociedade, né, em si. Mas para além disso, em relação ao meio ambiente, o esgotamento do solo, a poluição do lençol freático é imensurável, entendeu? E assim, não tem... Fica muito difícil você resgatar depois a fertilidade do solo e descontaminar essa água. Que a gente transita, né? Transita em cima do lixão, passa pelos córregos, né? E são águas que se a gente não usa para beber, porque existe, né, uma esfera, né, municipal, uma autarquia, né, que é a Sabesp aqui em São Paulo, né? A gente não vai usar aquela água que nem a Sabesp usa, mas em compensação a vida daquele rio não vai existir mais, como já não existe, né? A vida, eu digo assim, a água com mais oxigênio, com peixes, né? Enfim, né? Pra gente, pelo menos, passar no entorno e andar de bicicleta, né? Então, é uma água que você não consegue nem chegar perto, né? Então, assim, para o meio ambiente não tem mensuração, né? Do dano ambiental. O projeto nasce mais pela necessidade do professor, pela necessidade do aluno, e se tem uma hora certa para se criar um projeto? Olha, o projeto ele nasce da necessidade dos dois. Porque você consegue pegar o coraçãozinho do seu aluno, entendeu? Quando você lança um tema, né? E você começa a falar, você pode fazer isso, você... Não adianta, eles não voltam mais atrás. Eles querem fazer. E para você é fácil, porque você vai só conduzindo, entendeu? Aí você tem tempo de fazer mais leituras, você tem tempo de fazer mais, atualizar mais e trazer mais informações fresquinhas para eles, entendeu? E não tem hora certa. Não tem. Para mim, pelo menos, não. Porque desde que você já tenha... Porque assim, o projeto sempre vai partir de um problema. Então, tem, né? Existe lá o lixo espalhado, né? Um outro projetinho que eu fiz também, acho que 2 anos antes desse, tinha um problema da dengue, né? Então, onde tem dengue, né? Tinha muito lixo em volta da margem dos rios, né? E muitos mosquitos. E aí a gente começou a falar sobre os insetos, que são as baratas. Depois a gente já caiu pelo escorpião, né? Então, tinha uma necessidade. Então, o projeto sempre parte de uma necessidade. Para chegar até esses veículos aí, você tem que falar, você tem que desenhar uma baratona na lousa, que eles ficam assustados, você já tem que desenhar um mosquito enorme da dengue, porque ele sabe que o tio dele pegou dengue, que a avó pegou. Tá entendendo? Então, primeira coisa, né? Você tem que fazer o diagnóstico daquela localidade, daquela escola, e começar a fazer isso, porque tem uma necessidade, né? Eu acho assim que houve uma necessidade, houve um problema, começa por projeto, né? Eu acho que não tem tempo para começar, não. Não passo a passo? Você fazer? Tem. Olha, para cada autor que a gente segue, e também a gente tem o currículo, né? É São Paulo, faz escola.
nós temos esse currículo. Então, para cada autor, eles têm uma forma de abordar, né? Uma abordagem, uma sequência, né? E aí você escolhe o autor que você acha mais fácil para você. Aí é com você mesmo, porque você vai ministrar o seu projeto como se fosse uma aula, né? Passo a passo, e você vai o autor que fala que ele vai discorrer passo a passo do projeto e que tem a ver com a sua necessidade, que você acha interessante, você entra para a linha daquele autor ou daquele livro, né? Ou se você acha que é muito difícil, ele pede muita coisa que vai demandar mais tempo do que você imagina, então você vai para um autor que te facilite, né, o caminhar, entendeu? Eu acho, né? Não tem um autor certo, vai depender do projeto que você quer desenvolver e você vai pegar os autores que fazem o projeto o melhor possível, né? Assim, mais fácil possível, né? Para não demorar muito, para não ter muita, assim, enchimento de linguiça, né? Entendeu? Assim, para não ter muitas coisas, às vezes, que para aquele seu projeto é desnecessário, na verdade, né? O legal de trabalhar com projeto é que ele começa de um jeito e a gente acha que vai de uma forma e ele toma outros rumos. Outro corpo. É verdade. Nenhum dos projetos que eu comecei, que eu iniciei, que eu achava que ia ser de um jeito, foi. Nenhum. Porque o projeto, ele é vivo, né? O projeto, ele é vivo, ele é muito orgânico, não tem como você... Porque os teus alunos, eles tem horas que eles chegam assim na escola, professora, eu pensei nisso aqui, eu acho que vou fazer isso aqui, eu pensei, isso aí vai ficar legal. E aquele, não, professor, eu acho que isso aqui é mais fácil. E às vezes o que você acha que é mais, que eles acham que é mais fácil, para você é mais difícil. Então eles se desafiam, entendeu? Tá bom, então aquele ali eu não jogo fora, aquele passo eu não jogo fora, eu guardo, talvez um outro momento eu possa usar, entendeu? Não desprezo não, mas é muito engraçado, que é muito enriquecedor. Porque eles vão tendo umas ideias assim, que olha, que é fantástico, é muito gostoso. E todos querem participar, né? Todos. E se não querem participar, eu dou pelo menos que... Geralmente quem não quer participar são os meninos, as meninas que ficam só desenhando. Desenha qualquer coisa. Ótimo, maravilha. Você vai desenhar barato. Você vai desenhar o escorpião. E desenham, viu? Eu tive cartazes aqui, acho que 10, 15 cartazes, de um ano para o outro, guardado comigo, de tão bem feito para eu usar no outro ano. Depois que eu tive que desfazer, eu até chorei, sabe? Mas é assim, é muito interessante. Com o da dengue que eu fiz, foi legal porque eu sempre começava a fazer assim, eu pego só 6º e 7º anos, né? Esse ano eu peguei uma salinha de nono, mas eu pego 6º e 7º. E sempre gostei de trabalhar assim. Eu trabalho à tarde e na minha escola tem turno de 1. Então, o que eles fazem? Depois que eles são bem organizadinhos, bem bonitinhos, eu falo assim, agora você vai falar, por exemplo, assim, você vai falar da água, você vai falar do lixo, você vai falar como recicla, e enfim, faço 3, 4 grupos. Depois que eles apresentam para mim, eu falo assim, quando vocês terminam de apresentar, vocês dão uma lembrancinha. Não sei como é que vai ser essas lembrancinhas. Vocês vão fazer uma lembrancinha, põe uma base de e tem que ter um como se fosse assim, um logo do seu projeto. E é bem bacana isso. E aí eu converso com os pais, né? Peço a permissão dos pais para eles virem mais cedo na escola e a gente vai ministrar essa aulinha, que é dentro do projeto, dos primeiros, segundo e terceiros anos, que é pela manhã. Fica excelente, fica muito bom. Eu já fiz isso durante 3 anos, deu muito certo. Com relação à dengue, a gente conseguiu até sempre a gente acha parceiros, né? Tinha uma professora que estava passando pela escola, ouviu eu falar sobre isso, ela falou assim, eu tenho a fantasia da dengue, se você quiser eu trago. Eu falei, quem que vai querer usar? E ela trouxe mesmo. A fantasia era um macacão, um bicão assim, era dengue mesmo, sabe? E um aluno que não fazia nada, que não sabia ler, que não sabia escrever, que eu estava colocando ele para desenhar, ele vai ter que fazer alguma coisa. Ele foi o único que falou assim, ó, eu vou vestir. Então ele vestiu, sabe aquelas pessoas que estão na loja dançando de Mickey, vestido de Mickey, vestido... Então, mas é o da dengue. E aí quando ele entrava quando as meninas terminavam de falar sobre a dengue tal, e vocês querem saber, vocês querem ver mesmo o motivo da dengue? As crianças, primeiro ano, né?
queremos! Aí, quando falava assim, aí ele entrava. Aí as crianças, umas ficavam assustadas, outras achavam barato. Pra essa turminha aí, elas nunca mais vão esquecer. Não pode jogar o lixo porque vai ter o mosquito. Você tá entendendo? É uma coisa assim que fica gravada. E o aluno falando para aluno, entendeu? O aluno do sexto ano falando pro primeiro ano, o aluno do sexto ano falando pro segundo. Foi muito legal. Foi muito, muito bacana. Aí no final eles fazem, sempre tem que ter uma música, né? E a música tem que ser funk, viu? Não pode ser outra, tem que ser funk. Aí o que a gente faz? Paródia. E as letras são eles que fazem, eu só vou organizando. E dá muito certo. O final é... Aí as crianças dos primeiros anos, quando começam a ouvir a batucada, eles ficam assim, né? Uns começam já a rebolar, outros ficam assim, né? Quando elas começam a cantar, aí eles acham interessante, porque tem a musiquinha já escrita, né? Cada um já tá com a musiquinha na mesa, né? Que eu falo, põe a letra lá, né? Fazem a letra e distribuem. Aí eles dançam, eles cantam, tal. Vira uma festa. É muito gratificante, né? É muito bom. O que é ser professor nos dias de hoje? É um desafio muito grande. Ser professor como sempre foi, né? Contribuir com a educação na sociedade, né? Em primeira instância. Contribuir com a educação na sociedade, contribuir com o desenvolvimento dos garotos, né? Dentro da unidade escolar. E se doar, né? Porque a gente acaba se doando, né? Doa nosso tempo, o nosso dinheiro realmente fica nos projetos, não tem como. Mas é uma coisa tão satisfatória que você até quer pegar aquele dinheiro realmente. Eu tenho para comprar isso, porque o aluno vai precisar disso, e dá super certo, né? Então, o professor realmente contribuir com a sociedade no crescimento, né? No avanço do conhecimento, da informação. E hoje está um pouco assim mais complexo, né? Quem disse que projeto é fácil? O projeto é um desafio, né? Do começo ao fim, né? Da aula é um desafio, né? É verdade. E agora, para finalizar, você pode deixar uma mensagem para os professores, coordenadores, estudantes, comunidade escolar? Na minha posição agora, de 20 anos de carreira, né? De 20 anos, né? A gente fala 20 anos porque acha que a gente tem toda a experiência do mundo. Não, a gente não tem, né? Mas, assim, o que eu percebo é que quanto mais simples e fácil para o teu aluno entender, é melhor. Entendeu? Então, assim, coordenadores, para os professores, sejam mais simples, né? Não seja vulgar, mas seja mais simples. Entendeu? Nessa simplicidade vem também o jeito da humildade de você tratar, né? Assim bem como a gente trata os alunos, né? Os coordenadores e diretores também. Simplificar as coisas, né? E assim, respirar bastante, ter calma, que as coisas vão acontecer, né? Mas acho que a simplicidade eu acho que é o grande recado da hora, porque você vai querer fazer coisas complexas? Pra quê? Porque você vai ficar querendo falar bonito, né? Assim, de um jeito que o aluno às vezes não entenda, né? E o professor também. O professor às vezes está tão saturado que faz coisas mais simples, propõe coisas mais simples, que depois daqueles simples, quando você vai ver, vai crescer. Porque o projeto é assim, né? Você vai fazer uma coisa simples, daqui a pouco você vê, está num volume tão grande, assim, interessante, né? Eu acho que a simplicidade, acho que é tudo. Quer acrescentar alguma coisa a mais? Eu diria que assim, que a esperança, né, que a gente deve ter, né, confiar na gente, né? E a esperança que a gente deve ter que as coisas, elas sempre melhoram, né? Às vezes não como um todo, mas elas sempre melhoram e o que melhora tem que considerar, né? Tem que considerar. Tudo que acontece na vida da gente, né? Durante o tempo de infância, que nem foi o meu, e eu tenho outras histórias também de superações que a gente ouve, né? De outros professores, né? E de outras pessoas. A gente não deve desistir, né? A gente tem que avançar, né? Eu acho que desistir é um fracasso, acredito, né? Então, assim, por isso que eu falo da felicidade, né?
vai indo na simplicidade, tenha esperança, né? Isso, e que a gente vai superando. Superação é tudo. É verdade. Temos que superar tudo que não for bom, né? A gente não pode viver só no negativismo, sim, pensar positivo também, tentar melhorar cada dia, né? A esperança, né? A esperança para tudo, né? Sim. Então, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço, né? Porque, assim, creio que a gente contribui, né? Para quem for assistir o vídeo, a gente contribui muito para aqueles que estão, às vezes, um pouco desesperados, que acham que as coisas são difíceis demais, né? Ou que talvez não tem capacidade. Mas é assim, se a gente pensar no que é simples, né? Correto, né? E simples, e ter esperança que aquilo vai funcionar, as coisas, as coisas boas vêm para todos, né? A gente vai superando cada dia é uma superação. E agradeço muito você também por te conhecer, porque a gente fica assim, né? Como é que vai ser, né? Então, mas você é tão agradável, tão confortável, né? Que a gente vai fluindo, né? Sim, é que eu deixo o professor à vontade para ele falar. É tanto que eu não apresso o professor. Ele vai falando no tempo dele. Então fica mais fácil para o professor, porque a gente não tem que ser uma pessoa desesperada, ansiosa. Tem que ser assim, calma. E tudo dá certo. No final, tudo dá certo. A simplicidade é tudo, né? No final, tudo dá certo, né? Tudo dá certo. Tchau, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.